Bem, vamos agora dar início à nomenclatura dos álcools. Tá? Álcool é uma importante classe funcional, um importante grupo funcional, é uma importante função orgânica, tá, gente? A gente fala bastante de álcool, todos nós conhecemos muito bem o etanol, nós vamos inclusive entender por que esse nome, né, etanol, álcool etílico, tá? Mas não é o único álcool, é uma função, tem vários, tem dezenas de álcools, tá? Então vamos lá. Essa classe orgânica, né, esse grupo de compostos orgânicos que nós chamamos aqui, gente, de álcool, botei no plural álcools, é identificado por esse grupo funcional aqui, é o que nós chamamos. Tá? Então, o que caracteriza o álcool como um grupo funcional, gente? É esse grupo OH, que a gente chama de hidroxila, ou oxidrila, tá? Então é o que caracteriza o álcool, é a hidroxila, mas a hidroxila, gente, ligada no carbono saturado, no carbono que tenha somente ligações simples, tá? Então, o que caracteriza o álcool não é simplesmente a hidroxila, não basta ter o grupo OH, tem que ter a hidroxila no carbono que tenha somente ligações simples, no carbono saturado, tudo bem? Então, ó, isso aqui é um álcool, isso aqui é um álcool, todos os exemplos aqui do quadro são álcool. Tudo bem? Hidroxila em carbono saturado. Nunca digam só hidroxila. Hidroxila em carbono saturado. Tá? Como é que nós vamos colocar nome para esses compostos, né? Para a função álcool? O primeiro sisteminha que eu vou mostrar para vocês aqui, que obedece àquelas regras da IUPAC, né? Para todos que nós já falamos, tá, gente? Usa exatamente o mesmo esqueminha que nós já falamos. Prefixo, mais infixo, mais sufixo, tá? E aqui no caso dos álcools, gente, o sufixo é OL, OL. Todo álcool tem o seu nome oficial terminado em OL. A gente vai ver aqui. Os prefixos são os mesmos, indicam o número de carbono, met, et, prop, but, pent, ex, etc. Tá? Os infixos são os mesmos, somente ligações simples, an. Uma dupla, em. Uma tripla, in. Lembra? An, em, in. Aí se tiver duas duplas, de, em, três duplas, tri, em, etc. Tudo bem? Ok. E o sufixo, ol. A terminação muda. Nós já vimos aqui os hidrocarbonetos, né? A terminação ol. Agora vamos falar dos álcools, terminação ol. OL. Tudo bem? Então vamos lá, está aqui o álcool mais simples, tem só um carbono. Tá? Então, como é que fica o nome desse composto? O prefixo para um carbono, met. São somente ligações simples, an. É um álcool, a terminação vai ser ol. O nome é metanol. Tá? Vê que esse nome metanol, ele é a junção dos três pedacinhos. Met, an, ol. Metanol. Assim como tem o metano, que é um hidrocarboneto, tem o metanol, que é um álcool. Metano é um hidrocarboneto de um só carbono. Metanol é um álcool de um só carbono. Tudo bem? Aqui, ó, são dois carbonos. Para dois carbonos eu uso o prefixo et. Só tem ligações simples. An. Sufixo ol. O nome desse composto é etanol. Esse que é o etanol. O álcool aí que nós tanto conhecemos. Mas vejam de onde vem esse nome etanol. Não é um nome atribuído de qualquer forma, não é um nome aleatório, não. É a junção dos três pedacinhos. Número de carbonos, 2, prefixo et. Tem uma ligaçãozinha dupla, an. Tem somente ligações simples, né? An, sufixo, ol. Etanol, et, an, ol. 2 carbonos, só ligação simples e é um álcool. Por isso o nome é etanol. E assim segue, tá, gente? Agora, a partir daqui, ó, isso aqui é propanol. E esse aqui é o propanol. Tá? Ué, Rogério, eles são iguais? Não. Observem que não. Tá? E vocês estão percebendo aqui onde é que está a diferença, hein, gente? Onde é que está a diferença entre eles? Muito bem. A posição da hidroxila. Aqui nesse sistema de nomenclatura, como é que nós indicamos posição? Com número. Então, nós vamos numerar a cadeia para poder dizer onde está a hidroxila. Os dois têm 3 carbonos, prop. Tem somente ligações simples, an, sufixo, ol. Os dois são propanol, só que eu preciso dizer onde está a hidroxila. Então vamos numerar aqui, ó. Esse aqui é o carbono 1, 2, 3. A hidroxila está no carbono 1. Nesse outro, tanto fazia numerar de um lado ou do outro, né?
ficaria no carbono 2. No primeiro, não. Se eu começasse a numeração pela esquerda, estaria errada, porque a hidroxila estaria no carbono 3. A gente sempre escolhe os menores números. Eu vou deixar a hidroxila no carbono 1 ou no carbono 3? No menor número, sempre. Carbono 1, tá? Então, como é que fica o nome desse composto? Tem 3 carbonos, o prefixo é prop. Somente ligação simples, an. Tem uma hidroxila, o sufixo ol. Mas eu preciso dizer onde está. Está no carbono 1. Propan 1 ol. Olha, mas eu preciso mesmo dizer esse 1? Sim. Porque também existe, gente, o propan 2 ol, que é diferente. Isso aqui são 2 álcools bem diferentes, gente. O simples fato dessa hidroxila estar num carbono diferente já muda completamente as características desse composto. Tudo bem? Então eu preciso sim dizer esse númerozinho que eu estou colocando ali do lado. Esse aqui tem uma ramificação. Sigam as regras da IUPAC. Tá? Primeira coisa que nós fazemos na hora de colocar nome para um composto. Vocês irão, um composto ramificado, né? Escolher a cadeia principal. Aqui também eu vou escolher a cadeia principal. E no caso de um álcool, a cadeia principal tem que ter a hidroxila, o carbono da hidroxila. Então, o que é a cadeia principal de um álcool? É a maior cadeia que tenha a hidroxila. Segunda regra, numerar os carbonos da cadeia principal. Tá? Vocês se lembram que na hora de numerar, nós priorizamos sempre o grupo funcional. Se não tiver ou tiver no meio, aí eu priorizo insaturação, dupla ou tripla. Se não tiver ou tiver no meio, aí que eu priorizo ramificação. Gente, isso aqui continua valendo. Lá nos hidrocarbonetos nós não tínhamos grupo funcional, agora temos. Então a prioridade no álcool é o grupo funcional, né? É esse carbono saturado onde está a hidroxila. Tudo bem? Então vamos lá. A cadeia principal, essa aqui sem problema, né? A gente não vai ter problema, mas o critério é o mesmo. Numera os carbonos da cadeia principal, tá? E na hora de numerar os carbonos da cadeia principal, comecem pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então a hidroxila aqui está logo no carbono 1, tá? Então o que nós temos aqui? Um grupo metil no carbono 3. E a cadeia principal é um álcool de 4 carbonos. Vamos seguir o mesmo raciocínio na hora de colocar nome para esse composto, tá? Então vai ficar, gente, ó, 3-metil. O que significa mesmo dizer 3-metil? Significa dizer que tem um radical metil e ele está no carbono 3. Tem mais algum substituinte? Tem mais alguma ramificaçãozinha aqui? Não. Então agora vamos ao nome da cadeia principal. Então 3-metil, but, porque são 4 carbonos, an, porque só tem ligações simples, ol, porque tem uma hidroxila. Eu preciso dizer a posição dessa hidroxila? Sim, eu preciso. Está no carbono 1, poderia estar no carbono 2, tá? Então eu preciso sim. Então esse é o 3-metil, butan, ol, certo? Se não tivesse o metil, seria o butan, ol. Seria um álcool de cadeia normal, só que tem. Ele tem um metil, né, um substituinte metila, lá no carbono 3. Então 3-metil, butan, ol. Tudo bem? Se for cadeia fechada, segue o mesmo raciocínio, gente. Isso aqui seria um ciclopentano, né, se fosse um hidrocarboneto, só que não é um álcool. Então é um ciclopentanol. Tá? Nesse caso eu nem preciso dizer o número 1. Basta dizer ciclopentanol, que tu já disseste tudo. Ciclopentanol. Rogério, se eu tivesse dito ciclopentanol, não tem problema. Mas num álcool fechado, a hidroxila vai estar sempre no carbono 1. Nesse caso, nem ramificação tem, mais simples ainda. Tudo bem? Rogério, se eu tiver 2 hidroxilas, aí o sufixo fica diol. 3 hidroxilas, triol. Tá? Olha como é que ficou o nome desse composto. Tem 2 carbonos, o infixo et. Só tem ligações simples, o infixo an, etan. Só que não é etanol. O etanol só tem uma hidroxila. Ali são 2 hidroxilas. Então ficaria etandiol.
Mas aqui, por uma questão de eufonia, né, de melhor sonorizar, a gente coloca esse O. É muito comum, né, quando o final lá começa com uma consoante. Então, ao invés de etandiol, nós vamos chamar etanodiol. É o nome desse composto. Tá bom? Inclusive, o etanodiol também é conhecido como etilenoglicol. Ele é muito utilizado aí como anticongelante, né? Utilizado lá botado na água lá para refrigerar o motor do carro, né? Para evitar que aquela água ferva. Eles costumam colocar o que a gente chama de anticongelante, né? Mas na verdade ele tanto dificulta o congelamento dessa água, como principalmente a fervura prévia dela. Tudo bem? Dificulta um pouco essa fervura. Aqui tem 3 carbonos, prefixo prop. Somente ligação simples, infixo an. São 3 hidroxilas, triol. Então, o nome oficial desse composto fica propanotriol. É um álcool que tem 3 carbonos e 3 hidroxilas. Propanotriol. Comercialmente conhecida como glicerina. A glicerina ela é muito utilizada aí na indústria química, tanto na indústria de cosméticos, né, como também na indústria química de um modo geral, inclusive na indústria de alimentos, né, ele é muito utilizado como agente umectante, né, para reter umidade. Inclusive no álcool em gel, muitas formulações de álcool em gel, os caras colocam um pouquinho lá de glicerina, né, para evitar o ressecamento da pele. Tudo bem? Outro sistema de nomenclatura dos álcools, tá, gente? Que a IUPAC também aceita. Ela também, né, acatou. É uma nomenclatura mais antiga, muitos livros de ensino médio no Brasil chamam isso de nomenclatura usual, mas a própria IUPAC já acatou para sua sistemática. Tudo bem? Então nós vamos colocar a palavra álcool, para caracterizar a função, o nome do grupo que está ligado na hidroxila. Eu estou chamando aqui de radical porque a gente coloca o nome do radical correspondente. Né, gente? Por exemplo, aqui é o metanol. Quando eu esconder a hidroxila, percebam que o que está sobrando aqui é o equivalente ao radical metil. Então é o que eu estou chamando aqui de radical. Aqui seria o radical etil, no caso do etanol. Tudo bem? Então coloca-se a palavra álcool, o nome desse radicalzinho que sobra ali quando eu escondo a hidroxila, com o sufixo ico. Tá? Então qual seria aqui o outro nome para o metanol? Ó, eu vou usar a palavra álcool, tá? Esconde a hidroxila. Qual foi o radical que apareceu ali? Metil. Com o sufixo ico. Então, esse é o álcool metílico. Tá? O metanol também é chamado de álcool metílico. Qual seria o outro nome para o etanol, então? Gente, aqui nós temos, né, a palavra álcool, para caracterizar a função. Se eu esconder a hidroxila, sobrou aqui o radical etil, e aí eu coloco a terminação ico. É o álcool etílico. É o álcool que tem a hidroxila ligado no grupo etil. Perceberam? Por isso que o nome é álcool etílico. Esse é o etanol, gente, é o álcool etílico, esse álcool aí que nós tanto conhecemos no dia a dia e que está tanto falado agora. É o álcool lá do álcool em gel, tá? Quando vocês falam álcool 96, álcool 70, álcool 54, isso aí é só a concentração em volume, né? Porcentagem em volume, que é o que a gente chama de graus de L. Mas o álcool que tem ali é o mesmo, é o etanol, tá? É o álcool das bebidas alcoólicas, é o álcool do carro a álcool, tá? É o álcool da garrafinha de álcool lá que a gente compra ou comprava, né? Que ninguém está encontrando mais. Tudo bem? É o etanol, é o álcool etílico, é um álcool. Tudo bem? Etanol ou álcool etílico. Aqui, ó, qual seria o outro nome para o propanol? Se tirar a hidroxila, sobrou aqui o radical propil. Pois, gente, esse é o álcool propílico. É o álcool propílico. Certo? Também chamado de álcool N-propílico. Mas lembra que a gente já falou que atualmente a IUPAC não recomenda mais o N de normal? Mas vocês ainda vão ver por aí, tá? Se eu esconder a hidroxila, aqui fica o radical sec-propil, que também é conhecido como radical isopropil. Então, gente, o propan-2-ol também é conhecido como álcool isopropílico. Álcool isopropílico, tá? Esse álcool isopropílico, ele também tem sido utilizado em asepsia, no caso aí em várias asepsias, inclusive agora no caso do coronavírus. Vocês vão ouvir falar também de álcool isopropílico, tá? Isopropílico é o mesmo propan-2-ol. Tudo bem? Essa nomenclatura
nomenclatura ela não vai muito longe, né? Porque se for uma cadeia muito complexa, já vai ficar um nome esquisitão. Então, aqui para o ensino médio, a gente foge um pouco do objetivo. Mas o 3-metil-butan 2-ol, ele nada mais é do que o álcool, aqui seria um pentil, né, turma? Seria o álcool isopentílico, tá? Isso aqui seria o álcool ciclopentílico. Tudo bem? Segue esse raciocínio, tá? Gente, e nós temos uma outra nomenclatura. Agora, essa nomenclatura é bem antiga, tá? Talvez vocês nem encontrem aí em todos os livros. Essa nomenclatura, ela é conhecida como nomenclatura de Kolbe. A Kolbe foi um grande estudioso aí dos álcools e ele desenvolveu essa nomenclatura há bastante tempo. Essa nomenclatura ela é sempre feita em função do metanol. O metanol, ele vai ser chamado de carbinol. Quem é o carbinol? É o próprio metanol. E aí ele considera que todos os demais álcools seriam derivados do carbinol. Por exemplo, qual seria, nesse sistema, qual seria a nomenclatura do álcool etílico? Eu separo o carbono que está com a hidroxila e chamo isso de carbinol. E considero que o que está ligado nele, como se fosse ramificação. Então, nesse caso, o nome dele ficaria metilcarbinol. Tá? Quem é o metilcarbinol? É o mesmo etanol, é o mesmo álcool etílico. Tá? No caso do álcool propílico, ó, como ficaria? Eu vou separar aqui o carbono com a hidroxila, seria o carbinol. Aqui tem um radical etil, então esse nome ficaria etilcarbinol, certo? Como é que seria o nome do álcool isopropílico, ou propan 2-ol, nesse sistema de nomenclatura de Kolbe? Tá? Como é que ficaria o nome do álcool isopropílico nesse sisteminha aqui de nomenclatura? Tá? Na casa são dois radicais, né? De um lado é o metil, do outro também. Então eu vou chamar de dimetil. Então o nome dele ficaria dimetilcarbinol. Isso também é aceito. Tá? Então o nome desse composto aqui seria dimetilcarbinol. Entenderam, gente? Ó, separa o carboninho com a hidroxila, chama isso de carbinol. É como se isso fosse a cadeia principal lá. O que tiver ligado nele, ramificação. Dimetilcarbinol, etilcarbinol, metilcarbinol. O metanol é o próprio carbinol. Tudo bem?